Meus queridos, meus amados, eu quero, nesta tarde, cumprimentar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu falo todos os irmãos, porque nós somos todos irmãos, só não temos o mesmo sobrenome. Por isso, eu quero deixar esta fala para o teu coração. Não tenha raiva do seu próximo. Você é parente dele. Nós vimos de um mesmo casal. Ninguém pode ser melhor do que ninguém. Ninguém pode se achar superior a outro. Nós somos descendentes do mesmo casal. O que nos faz diferente um do outro é que temos sobrenomes diferentes, colocado pelos nossos pais, colocado pelos nossos avós, pelos nossos bisavós e assim sucessivamente, até chegar em Adão e Eva. Por isso, eu quero cumprimentar todos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, o capítulo de número 7, o verso de número 11, que tem por título O Filho da Viúva de Naim. Glória a Deus. No versículo de número 11 diz: E aconteceu pouco depois que ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, citei 2 versículos do livro de Lucas, capítulo de número 7. Esses 2 versículos inicia-se uma história real, uma história verídica que fala e narra a história de uma família essa que estava toda praticamente enlutada, uma família praticamente destruída, uma família praticamente sem perspectiva nenhuma, uma família praticamente desorganizada, uma família que a morte bateu na porta desta família. Meus queridos, meus amados, a Bíblia vai dizer que esta mulher, diz a Bíblia Sagrada, que era moradora da cidade chamada Naim, mas a Bíblia vai dizer que uma grande multidão acompanhava o cortejo. Meus queridos, meus amados, é inevitável, sim, é algo que ninguém quer passar. Ninguém quer que a morte bata na porta da sua casa. Ninguém espera que esse acontecimento venha a acontecer. Ninguém está esperando que esses relatos, que esse ato aconteça nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas, infelizmente, a Bíblia fala que esta mulher, além de perder o seu filho, era viúva. Lucas detalhadamente explica que esta mulher não só ia enterrar o filho, mas também a Bíblia relata que
antes de enterrar o filho. A Bíblia diz que ela era viúva, ou seja, já tinha passado por um processo de morte na sua família, já tinha passado por este processo, já sabia muito bem o que era um luto, já sabia muito bem os trâmites daquilo que era tomado para um sepultamento. Ela já tinha conhecimento de causa, porque não era a primeira vez, ela já havia passado por este processo, ou seja, já tinha passado pelo processo da morte do seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Observe muito bem o que diz a Bíblia. Naquela época, uma mulher que era viúva era considerada alguém que carregava uma maldição. Quando olhava uma viúva, já dizia logo, ela é maldita, porque perdeu o provedor, perdeu o seu marido. As pessoas olhavam para ela com certo desprezo. Imagine esta mulher perdendo o seu esposo. Imagine esta família como não ficou, depois que ficou seu pai, depois que ficou seu marido, agora ficou somente a mulher e o filho. Ainda bem que o filho era homem, ainda bem, porque o filho homem carregava, levava a linhagem do esposo. O filho homem era desejado. Naquela época, o filho homem, ele era desejado, era esperado. Segundo a tradição diz que quando o menino nascia, que eles descobriam que era um menino, porque a descoberta era no ato, era na hora do parto. Hoje não, hoje a tecnologia está aí dizendo qual é o sexo do menino, até mesmo em alguns meses já dá para perceber qual é o sexo. Não é uma surpresa. Muitos hoje escondem o sexo do menino para fazer uma surpresa para o esposo. Mas naquela época não tinha essa história, não. Não tinha ultrassom, não tinha essas coisas para descobrir qual o sexo do menino. Era desejado pelos homens na época. Quando nascia uma menina, era como se houvesse um desprezo das pessoas. Quando nascia menina, não tinha festa. Quando nascia menina, eles ficavam tristes quando dava notícia, nasceu uma menina. O pai ficava triste, os familiares ficavam tristes. Sabe por quê? Porque não carregava, não levava o nome da família. Mas quando nascia um homem na época, era festa. Quando nascia um homem, o pai se alegrava. A vizinhança se alegrava, os parentescos se alegravam, as pessoas olhavam para o pai e diziam: olha, um menino nasceu, agora a família vai se estender, o seu nome, seu sobrenome vai ser estendido. Sabe por quê? Porque nasceu um varão. Imagine a festa do pai e da mãe quando aquele menino nasce. Foi festa, foi alegria, foi gozo. Mas de repente, a morte bateu na porta daquela casa. E a Bíblia diz que ela era viúva. Ou seja, o seu esposo havia morrido. O que sobrou dentro da casa, sobrou a mãe e sobrou o menino. Talvez aquela mulher não foi tão desprezada, porque ela era mãe de um menino. E devido nascer um menino, esta mulher cuidou com muito carinho. Depois da morte do seu esposo, esta mulher tratou aquele menino, cuidou daquele menino.
não foi desprezada porque tinha um homem dentro de casa. Agora, meus queridos, imagine, a vida, às vezes, ela consegue nos trazer algo que nos surpreende. Às vezes nós somos acometidos por uma situação que a gente nem espera. Os filhos já estão com 60, 70, ainda tem pai e mãe vivo. Isso é uma alegria. Isso é um gozo na família. Agora imagine você chegando em uma casa aonde as pessoas passam na porta e diz: essa casa houve um velório. Quem foi que morreu? Foi o esposo. Agora só ficou a mulher e o menino. Mas, meus queridos, não se surpreenda. A gente não quer isso, a gente não deseja essas coisas para ninguém. Mas, infelizmente, a morte bateu novamente à porta daquela mulher. Triste, lamentável. Aquela mulher já estava se recuperando da morte do seu esposo. O povo já sabia, já tinha conhecimento de causa. Mas, de repente, a morte encontra aquela casa novamente. E agora bate na porta. Sabe quem ela vai atrás? Vai atrás do filho que sobrou. Meus queridos, agora imagine uma mulher sem esposo, já é chamada de uma pessoa maldita. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine a morte batendo novamente. Quando ela vai abrir a porta diz: sou eu. Talvez ela tenha até olhado e ter dito: de novo, esta casa de novo, de tantas outras casas que os filhos estão velhos junto com os pais, tu vem de novo na minha casa. Tu já levaste o meu marido, agora tu vem buscar quem? O meu filho, não faça isso. Me leve, me mate se for possível, mas não faça isso com meu filho, só tenho esse. Mas a morte, quando vem, ela não avisa, ela não manda recado, ela chega e bagunça a família mesmo. Ela vem e leva essa mulher novamente. Se ela já era considerada uma pessoa amaldiçoada, maldita, porque era viúva, tinha perdido seu esposo, imagine agora, perdendo seu único filho que tinha. Talvez alguém possa até estar se perguntando, você que me ouve: eita, casa maldita, realmente, essa mulher realmente era amaldiçoada mesmo. Perdeu o esposo, agora a morte bate na porta para buscar o filho. Lá vai a mulher se preparando novamente para fazer o fúnebre. Agora imagine, meus queridos, a Bíblia diz que uma multidão seguia. Imagine o que essa multidão falava. Imagine a intenção dessa multidão que seguia. Imagine esta quantidade de gente acompanhando o cortejo fúnebre. E a mulher levando o seu único filho. Só Deus sabe o que esta mulher pensava. Só Deus sabe o que passava na cabeça desta mulher. Só Deus sabe o que passa na cabeça das pessoas que perdem seus entes queridos. Eu já passei por isso. E sei muito bem. Já passei por isso. Perdi os meus pais muito novo. Não é fácil, ninguém quer aceitar, mas infelizmente é fato, é realidade. Não era para acontecer, mas está acontecendo porque Adão e Eva pecaram e devido a isso a morte surgiu ao mundo. Imagine, meus queridos, esta viúva sendo acompanhada
por uma multidão que o seguia, só Deus sabe. Ficou sozinha. Imagine esta mulher dizendo consigo mesmo: eu vou deixar meu filho lá, vou voltar para casa sozinha. Só Deus sabe como irei ser tratada. Só Deus sabe como este povo vai me olhar. Só Deus sabe como este povo vai me tratar. Porque já perdi meu esposo, agora perdo meu filho. Meu Deus, tem misericórdia. Imagine esta mulher clamando, pedindo a misericórdia de Deus, não querendo aceitar o fato, mas já havia acontecido. Mas a Bíblia também vai dizer que quando ela ia a caminho para fazer o enterro do menino, a Bíblia vai dizer que outra multidão se aproximava. Uma multidão ia em direção ao cemitério para fazer o enterro de um menino. E de repente ela avista outra multidão já vindo de encontro a ela. E no meio desta multidão, meus queridos, estava Jesus. No meio desta multidão, quem vinha com eles era Jesus. Duas multidões se aproximam uma da outra e de repente Jesus para aquele fúnebre. Jesus manda aquela multidão parar e diz para aquela mulher: não chores. Aqui no versículo de número 13 de Lucas 7 diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Esta frase, esta expressão, este dizer, esta frase, não chores. Imagine você, só Deus sabe como você está, e alguém aparece para você e diz para você não chorar pelo seu filho. Eu creio que essa mulher não só chorava pelo filho, mas também chorava pelo esposo, que havia perdido também. Lamentava e chorava pela perda dos dois. Talvez até ela chegou até a pensar em dizer: realmente, eu sou amaldiçoada. As pessoas têm razão, eu sou mesmo maldita. Como é que a morte bate 2 vezes na minha casa e não me leva logo junta? Talvez ela tenha se pensado muitas das vezes, mas de repente, Jesus olha aquela mulher e diz: não chores. No versículo 14 diz: e chegando-se, tocou no esquife, que é o mesmo caixão. Jesus toca no caixão e diz: menino, ou em outra tradição diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Meus queridos, imagine um homem mandando ela não chorar. Segundo, para o fúnebre. Terceiro, toca no esquife. Quarto, manda o menino se levantar. Realmente, algo espantoso aconteceu naquele dia. O homem faz tudo isso. Talvez aquela mulher quase não entendeu nada. E a Bíblia diz no versículo de número 15, depois que Jesus falou essas coisas, a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar e a entregou à sua mãe. Lucas não relata se alguém saiu correndo. Lucas não relata se alguém ficou com medo. Porque eu não sei se as pessoas hoje aqui não saíam correndo.
Imagine você num velório e chega alguém e diz para você não chorar, que é para parar, para tocar no caixão, e de repente manda a pessoa que está deitada ali se levantar, e a pessoa se levanta. Será que as pessoas ficavam dentro de casa? Ou saiu correndo com medo? Meus queridos, essas pessoas não se surpreendiam. Essas pessoas não ficaram com medo. Sabe por quê? Porque era comum naquela época. E por que hoje não é comum? Hein, meu irmão? Quer me perguntar? Alguém quer me perguntar? Por que naquela época era comum orar pelo defunto, o defunto se levantar? E hoje? Por que nós não oramos mais para o defunto levantar? Por quê? Porque o pecado é tão grande na terra. A maldade está tão grande nos olhos, no coração das pessoas. O povo está tão sem fé. Prefere assistir um filme pornográfico. Prefere assistir vídeos de coisas obscenas. Prefere passar o dia todo assistindo um vídeo de gente matando outro. Prefere assistir coisas desagradáveis aos olhos de Deus do que ler a Bíblia. As pessoas estão tão cegas pelo pecado que não estão mais enxergando a santidade de Deus. É por isso que essas coisas não estão mais comuns. Desapareceu. Acabou, porque a maldade está muito grande no coração das pessoas. Mas essa mulher, eu não sei se ela se maldiz, se ela se reclamou, se ela até blasfemou, eu não sei. Eu só sei que o milagre da vida chegou na casa dela. Assim como a morte bateu na porta, a vida aparou no meio do caminho. A morte bateu na casa, Jesus garrou no caminho. E disse, menino, volte à vida, morte, saia. E a Bíblia diz que este menino, este mancebo, ele se levanta ali no seu caixão, ele se senta ali e Jesus faz um milagre na vida daquele menino e a entrega para sua mãe. É como se ele estivesse dizendo, olha, não pensas tu que você está esquecida de mim. Não pensa você que está esquecida de Jesus. Você que está se maldizendo, você que está se reclamando, você que está, às vezes, até falando coisas que desagradam aos olhos de Deus. Saiba de uma coisa, Deus está te vendo. Deus sabe aquilo que tu passa, aquilo que tu está passando, Ele te conhece. Sabe quem tu és, sabe o que tu passas, Ele te conhece. Se você crer, se você acreditar, ter fé, Ele vai ao teu encontro e manda parar e te traz vida e dá vida novamente. Eu queria descer esta palavra ao teu coração. Assim como aconteceu com a viúva de Naim, que pessoa que estava desprezada, que pessoa que estava simplesmente esquecida de Deus, esquecida dos olhos de Jesus. Jesus vai ao encontro e diz, morte, saia, vida, volta. Jesus restitui aquela casa, trazendo vida àquele menino. Assim Jesus quer trazer vida para a tua casa. Se a sua casa já está só morte espiritual, já morreram todo mundo, não tem mais vida espiritual na tua casa, praticamente estão todos mortos no pecado, na imundícia do pecado. Jesus quer trazer vida para a tua casa. Abandona o pecado, abandona esses pensamentos pecaminosos, abandona essas práticas imundas aos olhos de Deus
E se volte para Jesus, porque Jesus tem vida para a tua casa. Assim como teve vida na casa da viúva de Naim, assim Jesus quer trazer vida para a tua casa. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei quantas casas já passaram por este processo. Eu não sei quantas pessoas já estão dizendo que é maldita, que é amaldiçoada, que é esquecida, que o Senhor não liga, o Senhor não presta atenção nela. Meu Deus, tenha misericórdia desses pensamentos. Ajuda esta família, ajuda esta casa, ajuda este povo, para que possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Abençoe esta família, abençoe esta casa. Em nome de Jesus, traz bênçãos do Senhor para estas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.